Na nossa aula de matemática de hoje, nós vamos fazer uma recapitulação do conteúdo já estudado. Então, primeira questão. Os números abaixo são formados por quantos algarismos? Quando falamos de algarismos, estamos falando desses símbolos. Então, você vai contar quantos símbolos nós temos na letra A. Você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você tem 6 números, então você tem 6 símbolos, que é a mesma coisa que 6 algarismos. Simplesmente para você contar e dizer quantos símbolos você tem, ou seja, quantos algarismos. Número 2. Escreva 4 números diferentes utilizando todos esses algarismos. 5, 7, 9. Então, você vai fazer o quê? Você vai formar 4 números utilizando esses 3 símbolos. Um exemplo, 579, você pode estar formando 975, você pode estar formando 759, você pode estar formando 795. Então, você vai formar 4 números utilizando esses 3 símbolos. Terceira questão, qual o maior número que posso formar utilizando os algarismos da questão 2. Então, qual é o maior número que eu posso formar utilizando esses 3 algarismos? 5, 7, 2. Uma dica, vai começando sempre pegando o maior, tá? Aí você vai descobrir qual é o maior número que você pode estar formando utilizando esses 3 algarismos. Número 4. Os números podem representar quantidade, código, ordem, medida. O que os números representam em cada situação? Letra A. O número do celular da minha mãe. O número do celular é uma quantidade, é um código, é uma ordem ou é uma medida? A colocação do meu time no campeonato é quantidade, é código, é ordem ou é medida? A quilometragem marcada no painel de um carro é quantidade, é código, é ordem ou é medida? O total de alunos de uma escola, a temperatura do corpo humano. Mais embaixo vai falar sobre o material dourado que foi criado pela doutora Maria Montessori, no qual eu já expliquei anteriormente, não é isso? Então, o material dourado, ele é constituído por um cubinho, que é essa pecinha aqui. Essa pecinha representa as unidades. É formado por esta barra, que representa as dezenas. É formado por esta placa, que representa as centenas. Agora, quando eu tenho 10 cubinhos, eu tenho uma dezena, que é representado por uma barra. Quando eu tenho 10 barras, eu tenho, então, uma placa, que é 100 unidades ou uma centena. E quando eu junto 10 placas, eu tenho um cubão, que é equivalente a 1000 unidades, ou seja, um cubão é igual a 10 placas que formam 100 barrinhas ou 1000 cubinhos, ou seja, uma unidade de milhar. Quando você junta 10 cubinhos, você tem a barra. Quando você junta 10 barras, você tem a placa. E quando você junta 10 placas, você tem o cubão, que é uma unidade milhar ou 1000 pecinhas, 1000 cubinhos. Agora, aqui atrás vem a nossa atividade. Que numerais estão representados abaixo? Uma plaquinha, nós já sabemos que a plaquinha é 100. Se eu tenho 2 plaquinhas, então eu coloco o numeral 2. Eu tenho uma barra, boto o numeral 1. Eu tenho 3 cubinhos, boto o numeral 3. Eu vou formar o número 213. Então, aqui eu tenho uma barra e 2 cubinhos. Aqui eu tenho 3 barrinhas, mas não tem o cubinho. Como não tem o cubinho, eu vou completar com 0. Então, vai dar uma, vamos lá, ó,
10, 20, 30, 40, 50. Eu tenho 5 dezenas, coloco o numeral 5 e a unidade 0 forma o numeral 50. Olha aqui, o cubão, tem o cubão, mas tá faltando a placa, então eu coloco o 0. Coloca o 1, né, do cubão. Tá faltando a placa, coloca o 0. Tá faltando a barra, coloca o 0. Aí você conta a unidade e bota. Cuidado, as peças que forem faltando, você vai colocando o 0. Olha aqui. Aqui só tem unidade, tudo bem, pode ser só unidade. Aqui eu tenho 3 placas e tenho 2 barras. Tá faltando a unidade, coloca então, preenche com 0. A placa, que é a centena, eu tenho a barra, que é a dezena, e tenho a unidade, tá completa. Que eu tenho a placa, que é a centena, as barrinhas, que são as dezenas, e os cubinhos, que são as unidades. Então, nossa sexta questão. Observe a tabela abaixo e pinte os numerais ímpares de azul e os numerais pares de amarelo, tá? Então, peça uma coleção aí, arranja a coleçãozinha, só 2, azul e amarelo. Com a coleção azul, você vai pintar os numerais ímpares e com a coleção amarela, você vai pintar os números pares. Número 7 e última questão. Escolha um número par e o número ímpar da questão anterior. Então, você vai escolher daqui um número par e um número ímpar. E escreva o antecessor e o sucessor de cada número escolhido. Escolha o número e bote aqui dentro, tá? Aí, o número que você escolheu, coloca aqui dentro. Aí, você vai colocar o antecessor, que é o número que vem antes. Vai colocar o sucessor, que é o número que vem depois. Se você não souber como é que a gente faz direitinho, então você pode estar usando uma calculadora. Para você descobrir o antecessor, você pega um número qualquer e diminui 1. Aí você descobre o antecessor. Por exemplo, você pega 983 menos 1, 982. É o antecessor. Aí você quer saber quem é o sucessor, quem vem depois. Então, você pega 983 e bota mais 1. Você vai descobrir 984. Então, você pode estar utilizando a calculadora para descobrir quem é o antecessor e o sucessor. Então, pessoal, bom trabalho, boa atividade. E mais uma vez, procurem se organizar, procurem manter as atividades de vocês limpas, tá? Para facilitar a correção. Até nossa próxima aula.